Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso curso com mais uma aula rapidamente aí, seguindo adiante no reino animal. Se você está acompanhando, eu espero muito que você esteja. A gente está falando sobre o reino animal já há algumas aulas e já falamos de alguns grupos, né, desse reino, de alguns filos, né, os poríferos, que são as esponjas, as águas-vivas, que são os quinidários, plateumintos, nemateumintos e anelídeos, que são grupos vermiformes em geral, bichos com corpo mole e gelequento, né? E hoje vamos falar de dois grandes grupos aí dentro do reino animal, se não os dois maiores, dois dos maiores. Por isso que a aula é dedicada justamente a eles. Semana que vem a gente fala dos deuterostômios, equinodermos e cordados, e aí já partimos para outra. Tá? Hoje a gente vai falar dos artrópodes e dos moluscos em aulas separadas. Vamos começar agora falando dos artrópodes e depois dos moluscos. São grupos já bem mais comuns, a gente conhece. Vocês encontram artrópode, eu sei que vocês devem encontrar todo dia na vida de vocês, quer querendo, quer não. Geralmente não, né? Mas moluscos também não são tão incomuns assim de se encontrar, né? Os moluscos, caramujo, polvo, lula, ostra, mexilhão, sururu, sarnambi, né? E os artrópodes, os bichos que têm uma casca que você pisa faz crack. Barata, gafanhoto, formiga e por aí vai. Tá, vamos falar um pouquinho desses caras hoje então, vamos lá. Bom, vamos começar falando dos artrópodes e aí você tem esses exemplos. Eu vou mostrar bastante imagem de artrópode, por quê? Primeiro, porque eles são muito legais, tá? Segundo, para vocês terem uma noção da diversidade. Eu vou mostrar um slide daqui a pouco que mostra o tamanho da diversidade, o tamanho do número de espécies desses organismos. Né? É um número muito elevado e são coisas muito diferentes. Tem uma diversidade muito grande. Né? É o grupo mais diverso de espécies que tem na face da Terra. São 350 mil espécies descritas só de besouro. Besouro aqui, ó. Só desse cara, só de besouro. Né? É 800 mil, se eu não me engano, talvez mais, dentro dos insetos, né? E artrópode é ainda mais. A maior parte das espécies de animais no mundo são artrópodes. É o grupo mais diverso. E a gente vai tentar entender um pouquinho por que esses caras têm um tanto sucesso, têm tanta diversidade. O que a gente está vendo aí, pessoal? O besouro eu já apontei. O besouro e esse camarada aqui comendo uma lagartixa, o louva-a-Deus, são insetos. Artrópode pensou em inseto. Mas tem outras coisas que podem até parecer inseto, mas que não são insetos. Esse aqui no fundo preto, esse ácaro, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo. Ele é mais proximamente relacionado às aranhas do que aos insetos. E esse aqui é fácil, né? Esse aqui na água, a malagosta, é um crustáceo. Então, você encontra artrópodes em tudo que é ambiente. Ácaros como esse aí devem estar agora no travesseiro de vocês ou na barba. Eu tirei a minha, mas devia ter ácaro na minha barba, certeza. Né? Crustáceos no ambiente marinho, ambiente aquático. Insetos são principalmente terrestres, mas onde tem terra, que não seja região polar, com certeza tem algum inseto. Talvez tenha um inseto, uma mosquinha enchendo a sua paciência nesse exato momento. Um inseto. Né? Mais organismos, ó. Aqui a coisa fica um pouquinho mais diferente, ó. Esse aqui no fundo preto é um outro crustáceo. Isso aqui é um animal microscópico, provavelmente um copépode, algum microcrustáceo, tá? Fica no plâncton marinho. Muitas espécies são microscópicas, mas são animais, é um crustáceo. Esse aqui embaixo também é microscópico, é o Demodex. Tem na minha cara, deve ter na sua também, é o causador do cravo. Ele vivendo na sua cara é o causador do cravo. Aqui mais um inseto, o bicho-pau, simpático. Né? E aqui uma centopeia, também é um artrópode de outro grupo, é um miriápode, né? É um quilópode. Né? Essa é a centopeia cuidando dos filhotinhos, olha que bonito. E aqui, mais uma, eu nem devia colocar mais artrópodes aí, esses aí que eu tive a oportunidade de eu tirar foto deles. Vocês vão fazer uma atividade meio que parecida com essa. As fotos não precisam ficar tão bonitas quanto essas. E olha que eu não sou profissional nem nada, mas eu acho que essas aqui ficaram legais. Mas todos insetos e artrópodes, né? Tem umas duas aranhas aí que eu encontro no dia a dia. A maioria deles perto ou próximo do meu carro. Tá? Então eu acordo de manhã tem uns bichos desses aí, né? Bonitos.
né? Então, vamos falar um pouquinho disso no nosso Meet. Vocês vão ter que fazer uma atividade em que vocês tiram foto de um inseto, ou de um artrópode, desculpa, e identificam eles. Se eu fosse fazer essa atividade, essas seriam algumas fotos que eu mostraria aí para o meu professor. Tem acho que um gafanhoto, né? Um besouro, um gorgulho, com o nariz meio peludo, uma aranha papamosca, uma aranha que eu não faço ideia que é esse bicho aqui, mas é uma aranha, e um louva-a-Deus. Da hora esse louva-a-Deus, né? Enfim, tá? Bom, então esses são os artrópodes que a gente vai falar deles. Obviamente, se eles são todos artrópodes, eles devem ter alguma ou algumas coisas em comum. A gente deveria começar lembrando aquilo que a gente já viu sobre esses caras no passado, né? Eles vieram lá de um ancestral que ganhou qual característica? Multicelular, eucarionte multicelular, né? E os artrópodes vão ter todas as características que a gente já viu no caminho, né, até eles, aqui os artrópodes. Então são organismos o quê? Triblásticos, tem 3 folhetos embrionários. Formam a gástrula, obviamente, são celomados, têm uma cavidade celomática que resulta numa cavidade interna. Esses bichos têm uma cavidade interna preenchida por líquido, o celoma, né? E são, além de tudo isso que a gente já viu, que eles são protostômios, não sei se vocês se lembram disso, a boca se forma primeiro no desenvolvimento, e vão ser também metamerizados, vão ter segmentos. Essas são as características básicas do artrópode, que a maioria delas que eles ganharam, foram ganhando aí ao longo da evolução, né? E agora a gente vai ver o que mais eles têm além disso. Mas isso é básico. Seres triblásticos, protostômios, celomados, né? Tudo isso deve fazer sentido, algum sentido para vocês. Se não, volte no nosso Meet da semana anterior e tente entender tudo isso, entre em contato. Aqui só mostrando um gráfico em forma de pizza, com todas as espécies, eu acho que descritas, tá? Inclui tudo, inclui planta, inclui fungo, né? Inclui aqui ó, os mamíferos. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma corzinha mais. Essa coisinha aqui, não sei se são os mamíferos ou os vertebrados, tá? E isso tudo, artrópodes. Sendo que. Tentar mudar um pouquinho a cor. Sendo que isso tudo azul, com azul, isso tudo aqui, começando aqui, são só os insetos. Tá? Ó, isso aqui é o número de espécies, é mais de 50%, é mais da metade das espécies que se tem descritas. É uma diversidade muito grande, é muito bicho diferente. Né? É uma coisa que quem não mexe com isso não tem noção. Lógico, aí você tem alguns problemas. Tem algumas espécies aí que são muito pouco estudadas, né? Então, os fungos, por exemplo, a fatia dos fungos provavelmente é muito maior que essa. A fatia das bactérias, se é que elas estão aí, também deve ser bem maior do que, né? Mas tem muito mais espécies de fungo do que a gente conhece. Mas ainda assim, o número de espécies de insetos é gritante. Né? O número de espécies de artrópodes é gritante. Vamos tentar entender aí por quê. Bom, já falamos das características básicas desses caras, triblásticos. Não falei, mas eu acho que é fácil de ver. Tem simetria bilateral, né? Celomados, corpo segmentado. E aí as coisas que eu ainda não falei. Primeira, tubo digestivo é completo. Eles têm uma boca e têm um ânus. A comida entra pela boca, é digerida e sai pelo outro ponto. E o que, vamos dizer assim, define esse grupo, né, é que eles têm um exoesqueleto, um esqueleto externo, feito por um açúcar, um polissacarídeo chamado quitina. Não confunda com queratina. Queratina é o que você tem no cabelo. Você tem queratina, o inseto não. O inseto tem quitina, né? Ele tem uma carapaça, um exoesqueleto de quitina. De novo, quando você pisa na barata faz crack, é culpa desse exoesqueleto. Tendo esse exoesqueleto, para se mexer, como se ele fosse coberto por uma armadura. O esqueleto dele não é como o nosso que está aqui dentro. O esqueleto de um inseto, de uma artrópode qualquer, está do lado de fora. É uma armadura. Então, isso vai definir uma série de coisas na vida desse organismo. A primeira delas é a movimentação. Ele vai se movimentar como um homem dentro de uma armadura, com articulações. Isso que quer dizer artrópode. O filo artrópode, artro, que é articulação, pode quer dizer perna, o pé. Pés articulados, patas articuladas. Né? São as articulações que vão ter o movimento, porque o resto da coisa é duro. Então são nas juntas que o bichinho vai poder mover. Como se fosse um bonequinho articulado, né?
Ele só mexe ali onde tem articulação, porque o resto é um esqueleto. Essas articulações, a gente não vai entrar em detalhes, mas eles têm toda uma musculatura, né, presa nessa carapaça que permite o movimento desse organismo. Né? Tem apêndices articulados. Geralmente esses apêndices estão um ou mais pares por segmento, né? Cada segmento tem lá o seu apêndice. E a gente pensa nas pernas, mas vamos lembrar que tem outros segmentos possíveis. Tem antena, tem pedipalpo, tem asa. A gente vai ver um monte de segmento dependendo do artrópode. Mas todos eles têm essa característica básica que é fácil identificar, né? Exoesqueleto e perninhas articuladas, né? Com uma carapaça. Então, essa é a característica básica de todos os artrópodes e com certeza é uma grande vantagem. A gente vai entender um pouquinho por quê. Mas pense aí, num siri, num caranguejo, uma mosca, que mais? Besouro, uma aranha, né, uma centopeia, um emboá, todos esses caras têm essas características. Tem um exoesqueleto, tem uma carapaça, as perninhas articuladas nessa carapaça. É isso que define aí os artrópodes. Eu falei que essa carapaça externa que eles têm dificulta a vida deles, entre aspas, para a movimentação. Bom, dificulta e possibilita ao mesmo tempo, né? E eles têm que ter essa musculatura e essas pernas articuladas. Outra coisa que dificulta a vida dos artrópodes, essa carapaça, esse exoesqueleto, é o crescimento. O exoesqueleto é uma carapaça externa e ela não cresce com o bicho. O bicho vai crescendo e a carapaça está lá, tem um tamanho certo. Por isso, se esses animais querem crescer, e eles querem, eles crescem, né? Eles precisam realizar um processo chamado equidise, um processo chamado muda, né? Ou equidise, eles trocam de pele, eles trocam de carapaça. É muito difícil você pegar um animal realizando isso, porque no período que o animal realiza isso, o exoesqueleto de baixo, que vai se formar depois, ainda não está totalmente formado, ainda não está enrijecido. Então é o período da vida do organismo que ele está muito frágil. Ele vai fazer isso escondido, mas ele troca de pele, a carapaça dele antiga sai, e depois disso ele consegue crescer, ele geralmente enche o corpo de ar com as traqueias ou qualquer outro sistema respiratório, cresce um pouquinho e a nova carapaça ela vai ficar um pouquinho folgada, permitindo que o animal cresça até chegar a um certo limite, depois ele tem que trocar de pele de novo. Por isso, o crescimento desses organismos não é contínuo. Né? Ele realiza a muda, cresce, cresce, cresce até um certo limite. Aí, se ele quiser crescer de novo, ele tem que realizar outra muda, crescer, crescer, crescer até um certo limite. E assim sucessivamente. A cada muda permite, ou cada muda permite o crescimento desse organismo. E depois que ele chega nesse limite, ele não cresce mais. É diferente da gente. Nosso crescimento, se você fosse ver, né, o crescimento ele é uma coisa mais ou menos assim. Vou tentar mudar a cor, peraí. O crescimento de um ser humano, de um mamífero, de um bicho qualquer, é algo mais ou menos assim. Ó. O seu crescimento ao longo do tempo é mais ou menos esse. Tem um período que você cresceu bastante. Hoje em dia, vocês aí ainda, alguns ainda vão crescer um pouquinho, outros não vão crescer mais nada. Né? Mas é contínuo. Não é uma coisa aos saltos. Salto só artrópode, porque realiza a muda, porque fazer isso aqui diz, ele precisa desse espaço para crescer. Tá? É uma característica dos artrópodes. Bom, já falamos do sistema digestório completo. O sistema cardiovascular, então, ó, isso aqui é um corte transversal no artrópode, então esse aqui é o tubo digestório. Aqui para frente teria a boca dele e para trás o ânus. Esses animais têm um sistema cardiovascular aberto. Por conta de uma constrição de tempo, a gente não entrou em muitos detalhes sobre o sistema circulatório desses organismos. Né? O que quer dizer sistema cardiovascular aberto? O sangue desses organismos, chamado hemolinfa, ele circula em vasos sanguíneos que nem o nosso. Tá aqui o coração. Nesses organismos, o coração ele fica no dorso, na parte das costas. Tá? Então você vê uma musculatura bombeando. Se você é possível ver isso em alguns insetos, uma barata, se você retira as asas dela, você vê no abdômen ali uma coisa pulsando, se ela estiver viva, é o coração. Então é um coração que vai bombeando essa hemolinfa pelos vasos sanguíneos. Só que o sangue ele não corre o tempo todo nesses vasos sanguíneos, ele escorre, vamos dizer assim, para cavidades abertas dentro do corpo do animal. Isso que significa sistema cardiovascular aberto. Se vocês se lembram na última aula, eu sugiro que vocês assistam lá os anelídeos. Os anelídeos têm um sistema cardiovascular fechado. O sangue fica o tempo todo dentro de veia, dentro de vasos sanguíneos. Que nem a gente, que nem os vertebrados. A gente tem um sistema circulatório fechado. O sangue está o tempo todo dentro de veia, capilar ou artéria.
Ele não sai desse tubo e ele circula sob pressão. O dos insetos, ou dos artrópodes, desculpa, o dos artrópodes não é assim. Ele vaza, ele extravasa para outros lugares. E aí ele não fica sob pressão, a circulação é mais lenta. Eles têm um cordão nervoso ventral, então o sistema nervoso desses organismos fica no ventre, ao contrário da gente que é no dorso, e tem um cérebro, uma região centralizante na cabeça, e gânglios cefálicos ao longo dos segmentos, e gânglios nervosos ao longo dos segmentos. Tranquilo? Então essas são as características dos artrópodes, né? Sistema nervoso ventral, sistema circulatório aberto, sistema digestório completo e tudo mais, são características de todos esses artrópodes, exoesqueleto de quitina, né? E a gente vai começar a ver os grupos, porque como vocês devem imaginar, com tantas espécies assim, dentro desses grupos deve ter muita coisa que varia, e de fato tem, né? A partir desse plano básico de organismos segmentados e com essa carapaça, você tem um monte de variação. E a gente vai ver aí os principais, ou alguns dos principais grupos de artrópodes. Né? Não, a gente vai ver os principais, não é alguns dos principais não. Né? Antes disso, eu só queria falar um pouquinho desses grupos próximos dos artrópodes, que nas diferentes filogenias, tá, são filos que a gente não vai estudar, mas as diferentes filogenias, muitas vezes, eles são considerados muito próximos aos artrópodes, por quê? Porque tem algumas características semelhantes aos artrópodes, mas não todas. Tem outras características diferentes, né? Que são os onicóforo e os tardígrada. O onicóforo, também chamado de velvet worm em inglês, quer dizer verme aveludado, é esse cara aqui, eu vou mostrar para no próximo slide. E os tardígrada um pouquinho mais famosos, são os water bears, né? Os ursinhos da água. Né? Esses tardígrados, eles ficaram famosos recentemente porque eles são organismos que têm uma capacidade de resistência enorme. Eles formam formas de cistos, eles se encapsulam, né, em formas de resistência e conseguem sobreviver a vácuo do espaço, micro-ondas. São coisas absurdas que esses organismos sobrevivem, aí você põe ele, pinga um pouquinho de água ali, ele sai da casquinha e começa a andar, tá vivo de boa ali. Radiação, níveis de radiação extremo. É um organismo que estamos começando a entender por que eles são extremamente resistentes. E são extremamente simpáticos. Esses caras não são artrópodes. Tá? Eles são proximamente relacionados aí. A maioria das filogenias coloca eles em algum lugar próximo dos artrópodes. Então aqui uma animaçãozinha do tardígrado, super simpático. Ele é microscópico, tá vivo em gotinhas d'água, em rios e lagos. Nem é tão difícil encontrar. E o maiorzinho, o onicóforo, ele solta esse muco para se defender de possíveis predadores. Também é um bichinho simpático, mas cuspir nos outros não é legal. Tá? Vamos agora começar a falar dos artrópodes de verdade. E o primeiro grande grupo, vou colocar subfilo dos artrópodes, são os crustáceos. Tá? O que define esses caras? Bom, a gente pensa em crustáceo, geralmente você deve pensar em um bicho que vive na água. Então, os crustáceos são os artrópodes aquáticos. Sim e não. A gente vai ver que nem todos os crustáceos vivem na água e nem todos os artrópodes, que vivem na água são crustáceos. Tem outros bichos que têm um hábito aquático, só são uma minoria. Tem muito poucos insetos que vivem próximo à água ou vivem na água, mas você tem uma outra espécie que chega por ali. Né? A maioria, no entanto, se você viu um artrópode estar na água, seja água doce ou salgada, é um chute muito, muito coerente você chutar que você está vendo um crustáceo. Tá? Vamos ver as características da morfologia. Como você ter certeza que você está vendo um crustáceo? Primeiro, o corpo geralmente, e aí os crustáceos têm muita variação, vou mostrar para vocês, mas o corpo geralmente é formado em cefalotórax e abdômen. Pensa num camarão, ou veja essa lagosta aí. A parte da carapaça cefálica é o cefalotórax, a cabeça e o tórax tudo fundido numa só. E a parte aqui cheia de carne, no camarão que a gente come, é o abdômen. Então o corpo é geralmente dividido nessas duas partes. A coisa pode ser fundida, pode ser diferente. Beleza. Você tem, como você está vendo aí, um monte de perninhas, um monte de patinhas. E se você olhar um camarão, você vai ver um monte de perninhas, um monte de patinhas. E, como eu falei, um monte. Se o bicho estiver vivo, você vai ver todos se mexendo. Mas geralmente você tem 5 pares de pernas na região do cefalotórax. Tá? E pode ter pedipalpos, maxilas aí, mas você tem 5 pares de pernas na região
do cefalotórax. Você pegar, por exemplo, um caranguejo que já não tem essa cara aí, já tem um corpo modificado, mas você vai ver que ele tem 5 pares de pernas na região ali do cefalotórax. Tá? 2 pares de antenas, uma antênula, né? Uma anteninha e uma outra antena propriamente dita. São 2 pares de antena. Esses organismos apresentam 2 pares de antena. Tá? Então, se você vê isso no organismo, 2 pares de antenas, 5 pares de pernas no cefalotórax, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, você muito provavelmente está vendo você está vendo um crustáceo. Se ele estiver na água, mais certeza ainda, essa é uma característica básica do corpo dos crustáceos. Cada perninha desse bicho aqui ganha um nome diferente, e se você é um malacólogo, um sujeito que estuda crustáceo, você sabe o nome de todas essas perninhas. Se você não é um malacólogo e você vai tentar descobrir, você talvez fique louco tentando descobrir o nome dessas perninhas, não se preocupe. Preópode, periópode, maxilípede, perninhas, tá pra gente aqui. O interessante da gente falar para essas perninhas é que esses apêndices, e aí é mais uma dica para ver que você tá vendo um crustáceo, em geral esses apêndices são o que a gente chama de apêndices birremes. O que quer dizer isso? Que o apêndice ele não é uma perninha só, ele tem uma dupla. Eu vou mostrar no próximo slide. Então aqui mostrando para vocês, ó, o apêndice de crustáceos, geralmente eles são birremes. Isso quer dizer que eles têm 2 projeções. Se você for uma barata, a perninha da barata é só uma coisa só, é uma coisa, não tem nenhuma projeção, não tem nenhuma ramificação. Se você for pegar uma perninha de camarão, por mais que você nunca tenha percebido, e eu espero que você tenha limpado o camarão naquele dia que eu pedi lição de casa, você provavelmente percebeu que a maioria, se não todos os apêndices do camarão, eles têm essa projeção. Tem uma outra coisa saindo do apêndice. Ó. São apêndices birremes, tem 2 projeções. Os crustáceos em geral, de novo, não todos, têm apêndices birremes. Tá? Que é o que não acontece com os outros grupos. Bom, então aqui a anatomia interna de um crustáceo, como todo artrópode, tem gânglios nervosos ventrais, o sistema nervoso tem tem um gânglio cerebral, tem um cérebro, mas ao longo dos segmentos eles vão tendo gânglios cerebrais que controlam controlam o sistema nervoso de cada segmento. Coração dorsal, sistema circulatório aberto, então esse coração bombeia o sangue por vasos sanguíneos que se abrem dentro da cavidade do animal, né? Aquela coisinha no dorso do camarão que você limpa, aquele fiozinho preto. Se bem que aquilo lá pode ser o sistema digestório. Não, aquilo acho que é o sistema digestório. Eu ia falar que é a veia do coração, mas eu não tenho certeza se sempre é. Tudo bem, então eu não falo. Né? Sistema digestório completo. E cadê? A glândula verde, que é responsável pela excreção do animal, que capta os excretas da hemolinfa e expele para o animal. O que fica na cabeça? Não sei se vocês já ouviram que o camarão ele faz cocô pela cabeça. Isso é mentira. O ânus do camarão fica lá no fundo no abdômen do animal. Mas os excretas dele, os excretas nitrogenados, são expelidos por uma glândula que fica na cabeça, que é a glândula verde, geralmente porque é a razão pela qual geralmente a gente não come a cabeça desses organismos, tá? Então é isso. Essa é a anatomia interna bem breve de um crustáceo. Né? Eles respiram por brânquias, tem isso também, que não estava mostrado no último slide. Então, tem essas brânquias ramificadas aí, que captam o oxigênio dissolvido na água, a maioria das espécies são aquáticas, e para os animais aquáticos um jeito interessante de realizar trocas gasosas com o ambiente é através de brânquias. Né? Essas coisas ramificadas, a hemolinfa passa por aí, e aí você tem as trocas gasosas. O gás carbônico da hemolinfa sai para o ambiente e o oxigênio da água passa por difusão para as brânquias. Tá bom? E aqui alguns exemplos bacaninhas de crustáceos, alguns que vocês já viram. Esse copépodezinho aqui eu já mostrei para vocês. Uma Maria Farinha, tem na praias, né? Você tem esse bicho, é um crustáceo também. Isso aqui, o que é isso? Isso é um crustáceo, são cracas, pessoal. Pode não parecer, de fato não parece, mas cada uma dessas coisinhas aqui com essa abertura você tem um crustáceo aí dentro. É um crustáceo extremamente modificado, mas é um crustáceo. E esse cara aqui grandão é um isópoda. Essas espécies grandonas assim são encontradas em altas profundidades, tá? Em mares, em oceanos muito profundos. Olha o tamanho desse bicho, uma coisa horrível.
né? Mas eles são parentes do tatuzinho de jardim. Não sei se vocês conhecem aquele tatuzinho, que é um bagulho que você cutuca ele vira uma bolinha. Ele vira uma bolinha perfeita, né? É o chamado tatuzinho de jardim, pelo menos de onde eu venho. Esse animal, apesar de viver na terra, no jardim, também é um crustáceo e é parente desses caras aqui, é um isópoda. Tá? O nome desse grupo aí de animais, de crustáceos é isópoda. Vamos ver se tem mais crustáceo aqui. Não, vamos para a próxima. Os aracnídeos. Então, o primeiro grupo que a gente viu de artrópodes são os artrópodes eminentemente aquáticos. O segundo grupo, os aracnídeos, que na verdade fazem parte de um grupo maior que são os quelicerados. Você tem algumas espécies estranhas aí de quelicerados, mas o maior grupo dentro dos quelicerados são os aracnídeos. Né? E como o próprio nome já deixa implícito, são as aranhas. Né? Não só as aranhas, mas as aranhas, escorpiões e alguns outros animais que talvez vocês não conheçam. Né? O escorpião vinagre, os opiliões, os ácaros, aquele que transmite doença. Meu Deus. Os carrapatos, desculpa. Os carrapatos. Todos esses caras são aracnídeos. Tá? Como é que você está olhando para um bicho e você quer saber se ele é aracnídeo? Primeira coisa, 4 pares de pernas. Né? É a principal razão pela qual você não chama aranha de inseto. Inseto tem 3 pares de pernas, tem meia dúzia de pernas. Aracnídeos tem 4 pares de pernas. Tá? Eles têm geralmente um pedipalpo na frente e eles vão ter um par de quelíceras. Isso aqui são as quelíceras. Na aranha, a quelícera é usada para injetar veneno nas presas. Né? Em outros aracnídeos não injeta veneno, mas eles têm essas quelíceras grandonas que servem para triturar e manusear o alimento. São animais predadores em geral. Tá? O corpo desses bichos também é dividido em prossoma, ou cefalotórax e abdômen. Né? Então, cefalotórax, abdômen, 4 pares de pernas e nenhuma antena, não está vendo nenhuma anteninha lá na frente, você está olhando para um aracnídeo, você está olhando para uma aranha. E aí, lógico, tem algumas espécies que são peçonhentas, é uma minoria, tá, pessoal? Uma minoria de espécies que são perigosas, mas tem, tá? Para falar um pouquinho sobre isso, eu não sou expert, mas é uma dica muito boa. Ó, se você vir um escorpião, fuja, corra, tá? Não interessa, não para perguntar, corra. Se você vir uma aranha e ela faz uma teia chamada teia orbicular, aquela teia em forma de teia de aranha mesmo, aquilo que a gente vê, né? Aquele formatinho todo, uma redezinha, não se preocupa. Se for uma teia orbicular, não se preocupa. Se ela não estiver fazendo teia, se preocupe. Tá? E aí depois eu falo mais sobre as espécies. Tem umas 2 ou 3 no Brasil que são perigosas, tal, mas são 2 ou 3, é uma minoria. A maioria, né, apesar de ser um bicho que assusta muita gente, beleza? Ah, sim, e as aranhas, elas têm também fiandeiras, elas soltam teia pela região do abdômen, conseguem fazer teias. Toda aranha faz teia, tá, pessoal? Nem toda aranha faz a teia orbicular, aquele jeitinho de teia de aranha. Mas toda aranha faz teia, tem a capacidade de fazer teia. Não daquele jeitinho, mas faz teia. Tá bom? Bom, os aracnídeos, pessoal, eles têm ocelos, tá? O número varia. Muitas aranhas têm 8 olhos, esses ocelos. Não, a visão desses bichos também varia muito. Tá? Mesma coisa que todos os artrópodes, o sistema digestório completo, boca e ânus, né? O sistema circulatório aberto, você tem um coração ventral aqui no abdômen que bombeia o sangue para câmaras no corpo do bicho, onde esse sangue fica circulando de boa. Né? Sistema nervoso não está aí, mas é ventral. E né, a respiração desses organismos se dá por filotraqueias ou pulmões foliáceos. Tem uma abertura no abdômen que dentro dela você tem essa região extremamente, como é que eu posso falar? Cheia de espaços, né? Parece um livro, parece páginas de um livro. Você tem muitas aberturas por onde o ar pode circular. E é aqui que ocorrem as trocas gasosas, o ar circula e passa para a hemolinfa do animal. Tá? Então, a filotraqueia. E esses animais excretam os seus excretas nitrogenados por glândulas coxais.
esse nome glândula coxal porque fica próximo da coxa, fica próximo do apêndice do animal. Então é por ali que eles liberam os excretas nitrogenados, pegando eles da hemolinfa, tá bom? Isso aí vai variar de grupo para grupo. Então aqui alguns exemplos, tá? Escorpião, esse escorpião grandão é uma espécie africana. Se for a que eu estou pensando, não é tão perigoso, mas né, não é bom ficar perto. O escorpião, ele tem quelíceras também, mas o veneno do escorpião, vocês sabem, está aqui no fim do rabo dele. Né? É aqui que ele injeta o veneno. Isso aqui é um opilião, esse animalzinho simpático, é um aracnídeo, não é uma aranha, tá? Vivem em cavernas, florestas, não são perigosos. Aqui uma aranha, obviamente. E aqui o Demodex, que é uma parente do ácaro, né? Que é o que vive na sua cara. Então tem o aracnídeo agora vivendo na sua cara, se você tem cravo, se você é como eu e tem cravo, tá? Então fora esses tem os carrapatos, que também são aracnídeos, e os ácaros. Beleza? Beleza. Então, já falamos dos crustáceos, já falamos dos aracnídeos, vamos falar do grupo maior que tem aí, os insetos. Né? O grupo mais diverso de animais no planeta Terra, o grupo mais legal de animais no planeta Terra, os insetos. Como todos os artrópodes, vou repetir, né? Tem exoesqueleto de quitina, tem, como é que é? Sistema digestório completo, todas aquelas características que a gente já falou. Como é que você sabe que você está olhando para um inseto e não é um outro tipo de artrópode? Primeiro, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então ele não é dividido em duas partes, não, é dividido em três: cabeça, tórax e abdômen. Pensa numa formiga. A formiga tem uma cabeçona, geralmente, uma cinturinha fina onde ficam as pernas, o tórax, e o abdômen, que ela também tem um ferrão, geralmente a formiguinha, né? Cabeça, tórax e abdômen. É um inseto. A maioria das espécies de inseto tem asas. Quantas? 4. Essas asas podem ser modificadas, né? Mas a maioria das espécies tem 4 asas, 2 pares, um na frente e um atrás. Muitas vezes esses pares, um dos 2 pares é modificado. Então, em alguns animais, o primeiro par ele serve para proteger o segundo par que é usado para voar. Em besouros, por exemplo, né? A joaninha, você vê, tem 4 pares de abdômen. Quem já viu uma joaninha alçando voo, ela abre o estojinho da perna dela, aquela parte vermelhinha com as pintas, né? E aí embaixo tem uma asa que se desdobra para ela sair voando. Então são 4 pares, só que um par é modificado. São 4 asas, desculpa, só que um par é modificado. Tá bom? Cabeça, tórax e abdômen, meia dúzia de pernas, 6, 3 de cada lado, e um par de antenas. Podem ter 2 olhos, geralmente tem 2 olhos, e alguns ocelos, que são estruturas visuais alternativas. Os olhos são olhos compostos, tá? Não tem uma visão, uma acuidade tão boa, mas muitas vezes são olhos muito bons para perceber o movimento nos arredores. Então isso é um inseto, né? A gente já vai mostrar alguns insetos para vocês. Eu falo da diversidade enorme desses bichos, né? E aí, a anatomia interna dos insetos. De novo, cordão nervoso ventral, sistema nervoso organizado ventralmente, sistema circulatório dorsal, com o coração dorsal, que se abre para vasos e cavidades. A hemolinfa circula ali em cavidades do corpo do bicho. Né? Sistema digestório completo, podendo ter secos. Órgãos excretores desse organismo são os túbulos de Malpighi. São esses tubinhos que ficam soltos na hemolinfa do bicho, ficam soltos dentro do bicho, esses tubinhos, e eles que captam as impurezas, as toxinas, né? E levam para o sistema digestório, onde sai tudo junto pelo ânus. Então o xixi desse bicho sai junto com o cocô e é produzido pelos túbulos de Malpighi. Já faz um tempo a gente sabe que esses túbulos de Malpighi não são só órgãos excretores e osmorreguladores, né? Mas eles também, bom, são órgãos excretores. Eles têm uma grande capacidade de retirar toxinas do corpo do animal. O animal come veneno ou inseticidas. Esses túbulos de Malpighi que capturam isso à medida que isso vai entrando no corpo do bicho e leva para fora, expele do corpo do animal. Tá? O sistema respiratório desses caras é interessante. Ele é organizado em traqueias. O que são traqueias? São tubinhos. Então aqui tem o corpo de um inseto, e aqui é como se fosse esse sistema de tubos que se abre e se ramifica dentro do corpo desse organismo. Então esse tubinho se abre para onde? Se abre para fora. O ar, ele tem a liberdade de entrar, deixa eu ver se eu, de entrar por esses tubinhos, tem aberturas no abdômen geralmente,
e indo, entrando e caminhando por dentro do corpo até chegar diretamente nos tecidos. Então o ar passa diretamente do fora, entra por esses tubinhos e já alimenta os tecidos. O oxigênio já penetra diretamente nos tecidos. É o sistema de traqueias. Esse sistema é interessante. Se a gente vai ver, a gente vai falar do sistema respiratório no futuro e vocês vão ver que geralmente o que acontece com tudo que é bicho e com a gente. A gente inspira, o ar entra nos pulmões e do pulmão ele vai para onde? Ele vai para o sangue. Ele é transportado para o resto do corpo pelo sangue, o oxigênio, para ir para cada uma de nossas células. Com os insetos não é assim. Esse ar ele entra por essas aberturas e ele vai direto para o tecido. Ele não passa pelo sistema circulatório. Ele vai direto por essas traqueias. São eficientes, mas elas são eficientes, têm um limite de tamanho. É graças às traqueias, e vocês podem dar graças a Deus que nós não temos insetos lá muito grandes. O maior inseto que tem, pelo menos em tamanho, é uma espécie de bicho-pau da Indonésia, que eu acho que ele chega a ter com as pernas esticadas, acho que quase mais de 50 centímetros. E mesmo assim, ele parece um graveto, né? Então ele é fino e longo, ele é fino e comprido. Ele é o maior em tamanho, em diâmetro, em estatura, vamos dizer assim. Né? Mas ele não é o maior em massa, por exemplo. Né? Então os insetos eles têm um limite de tamanho por causa disso. A partir de um tamanho, essas traqueias elas deixam de ser eficientes no transporte de oxigênio para os tecidos. E aí o animal simplesmente não consegue ficar maior com esse sistema respiratório, tendo traqueias. Né? Há muito, muito tempo atrás, em que a concentração de oxigênio na atmosfera era maior, né, no Ordoviciano, há milhões de anos atrás, você tem no registro fóssil insetos de tamanho que chega a 1 metro. Você tinha libélulas com mais de 1 metro de tamanho. Por quê? Porque a concentração de oxigênio na atmosfera era maior e as traqueias davam conta de levar oxigênio para os tecidos e permitiam que o animal chegasse a esse tamanho. Hoje em dia não. O máximo que você tem de alguns insetos é 15, 20 centímetros. Já são insetos considerados muito, muito, muito grandes. Eles têm esse limite graças às traqueias. Legal? Beleza. Falar de uma outra característica importante de alguns insetos é o desenvolvimento, como eles crescem. Como todo o artrópode que a gente já viu, os insetos eles passam por mudas, eles passam por equidise. Eles têm uma carapaça externa, um exoesqueleto. Para crescer, eles têm que se livrar do exoesqueleto velho. Tem um novo por debaixo, eles expandem esse novo. E aí eles têm um espacinho para crescer em massa até a próxima muda, até a próxima equidise. Isso aí é mais comum, não é mais comum, isso acontece em todos os artrópodes, mas os insetos às vezes a gente vê. Talvez você já tenha encontrado na casca de uma árvore ali, uma equidise de algum inseto solto. Né, uma cigarra, elas deixam ali a carapaça. Você vê direitinho o bichinho, é só uma casquinha. Você tem até a cultura popular, fala que a cigarra cantou até estourar, e aquilo lá é o que sobrou. Não é, é só a equidise do bicho que ficou lá. Né? No entanto, os insetos têm tipos diferentes de desenvolvimento. Vamos dar uma olhada neles agora. O primeiro é chamado ametábulo. É o mais normal, vamos dizer assim, e é o que ocorre em um número reduzido de espécies. A traça de livro é um exemplo. O que é? Metábulo, é sem metábulo, é sem metamorfose, sem mudança. Né? Metamorfose é mudança. Então o bichinho nasce do ovo, ele vai crescendo e ficando maior, e é só. As equidises só servem para ele ficar maior até alcançar a fase adulta. Assim, os insetos eles têm um número limitado de equidizes. Chegou na fase adulta, acabou, ele não cresce mais. E aí ele está pronto para se reproduzir. No inseto ametábulo, o que acontece? Ele cresce. Só. Tranquilo, normal, né? Sem metamorfose. Você tem muitos grupos de insetos que são hemimetábulos. Tem uma metamorfose reduzida, vamos dizer assim. Você tem o ovo, do ovo nasce o bichinho, um insetozinho. Esse inseto ele é parecido com o que ele vai ser na vida adulta. Só que ele não tem o que? Asas. Ele não desenvolveu asas ainda. Ele vai passando por várias mudas, equidizes. O nome desse inseto é ninfa. Né? O inseto imaturo, que ainda não está adulto, é a ninfa. E aí ele vai passando por várias equidizes, várias mudas. Quando chega na penúltima, dá para você ver um broto alar. Você vê um brotinho no dorso dele que é o que vai ser a asinha, mas ainda não é. E aí ele passa para a última equidise que ele ganha asa. Ele só ganha asa quando vira adulto.
né? E antes de ser adulto ele não tem essa asa, ou pelo menos não tem essa asa desenvolvida. Então teve uma mudança? Teve. A asa foi se desenvolvendo ao longo das equidizes, ao longo do crescimento do bicho. Mas não dá para falar que foi uma metamorfose, não foi uma transformação total. O bichinho pequeno ainda era muito parecido com o bicho adulto, só que não tinha asa. O bichinho pequeno a gente chama de ninfa e o adulto a gente chama de ímago, a ímago. Né? Gafanhoto, barata, eu falei cigarra, percevejos, todos esses são organismos que são hemimetábolos. A forma imatura, a ninfa, ela ainda não tem asas, ela é parecida com a forma adulta, mas não é igual, mas não é totalmente igual e não acontece só o crescimento, acontece o desenvolvimento da asa. E muitas espécies de insetos, né, o desenvolvimento que é mais comum para a gente ouve, são holometábolos. Tem uma metamorfose o quê? Completa. Holo é completa, todo. Metamorfose completa. Então, do ovinho nasce uma larva que não parece em rigorosamente, absolutamente nada o adulto. É totalmente diferente. Uma lagarta que vira uma borboleta, larva de mosca, se vocês já viram, não parece uma mosca. Larva de pernilongo, muriçoca, né, a Aedes aegypti, é um bicho que vive na água, não tem nada a ver com pernilongo. Larva de besouro, besouro, que mais? Larva de formiga, larva de abelha, ficam geralmente na colmeia no formigueiro, não dá para ver, mas não tem nada a ver com o adulto. Esses organismos, essas larvas, elas passam por várias equidizes e na última equidise elas formam uma pupa, que é dentro da pupa que acontece a metamorfose. Os tecidos do organismo passam por uma reconfiguração total e dessa pupa emerge o organismo adulto. Né? Então, os insetos holometábolos eu já falei de alguns, os besouros, formigas, abelhas e vespas, moscas e mosquitos, e as borboletas e mariposas. São alguns insetos holometábolos. Ser holometábulo é importante por quê? Porque dessa forma o adulto e a larva eles conseguem fazer coisas diferentes da vida. O nicho deles não se sobrepõe. A borboleta adulta ela pega o néctar da flor e a lagarta imatura ela come a folha dessa mesma planta ou de outra planta. Eles não se incomodam, cada macaco no seu galho, cada um no seu canto. A larva não incomoda o adulto não incomoda a larva. A larva come e cresce, e o adulto tem asinhas, ele pode se dispersar, né, encontrar um parceiro e botar ovos. Em algumas espécies de besouro, o adulto ele nem come, ele vive algumas horas e ele só tem as asas, ele só tem o suficiente para encontrar um parceiro, se reproduzir e acabou. Essa é a vida adulta do bicho. O resto do tempo ele passa como larva. Então isso é uma das coisas que permite esse sucesso desses organismos. Eles não ocupam o mesmo nicho ecológico, o adulto e o infante. E eles podem se dispersar. Né? Então aqui mais um exemplo. Então aqui o desenvolvimento hemimetábulo de um percevejo. Veja, do ovo nasce uma ninfa que é parecida com o adulto. Só que aí ele vai desenvolvendo o que? O broto alar que vira as asas. E aqui um besouro. Você veja que o que sai do ovo, a larva, tem nada a ver com o besouro adulto. Ele passa por uma transformação na pupa. Tá? Então é isso, pessoal. Esses são os insetos. A gente ainda vai falar de mais um grupo. A aula já está longa. Tá? Mas é interessante, eu acho que agora, enquanto a gente está vendo vários insetos aí, falar um pouquinho sobre por que eles são tão diversos, por que eles têm um sucesso tão grande. Primeiro, resumidamente, as características desses caras permitem que eles vivam 100% uma vida terrestre. Eles têm características para evitar a perda de água excessiva, para evitar insolação. Então eles vivem em ambiente terrestre e em ambiente seco. Isso milhões de anos antes de qualquer vertebrado ter chegado na Terra. Não somente isso, mas eles têm, olha aqui, asas. Eles são capazes de se dispersar, de ocupar novos ambientes, de se transportar. Foram os primeiros organismos na face da Terra que voaram. Então essa carapaça. Terceira coisa, nenhuma ordem, que um cupim. Algumas espécies, poucas é verdade, mas algumas espécies desenvolveram hábitos sociais. De novo, extremo sucesso. Para um extremo sucesso evolutivo, para se dispersar extremamente bem. Então essas são algumas das características importantes na evolução desses caras. E lógico, o desenvolvimento holometábulo, o desenvolvimento
de metamorfose. A larva tem um trabalho, tem um nicho ecológico diferente do adulto. Essas são só algumas das características que permitiram desses caras se espalharem e se diversificarem tanto ao longo do tempo. Tá? Então aí a gente tem uma libélula, é um caçador, né? Uma barata simpática, bonita aqui, né? Um cupim, que é proximamente relacionado à barata. Cupim é uma barata social, basicamente. Tá? Aquela traça do livro, aquele inseto ametábulo, e aqui um besouro. Tem mais inseto? Não tem, porque ele tivesse mais. Tudo bem. Vamos falar dos últimos grupos, que são os quilópodes e os diplópodes, que são os coletivamente chamados de miriápodes, são os bichos cheios de perna. Quilópodes, da onde eu venho, o pessoal chama de lacraia ou centopeia. Tá? Aqui no Maranhão o nome já é um pouco diferente e os alunos geralmente confundem. E para vocês? O que é um quilópode? O que é um miriá? O que é uma centopeia? O que é uma lacraia? É isso aqui, ó. Tá? Isso é uma centopeia, pelo menos para mim. É um bicho que tem o corpo dividido em cabeça e tronco. O tronco tem vários segmentos com um par de pernas por segmento. Esses bichos têm uma mandíbula que pode injetar veneno, tá? Eles podem picar. A picada não é mortal, mas dizem que é dolorida. E eles são caçadores. A perna desses bichos fica do lado do corpo. Então, essas pernas elas se mexem rapidamente e o bicho com um andar ondulante, vamos dizer assim, ele se move rapidamente. Isso é uma centopeia. Você vê o bichinho andando assim, se você vê uma lacraia andando, você vê ela anda rapidinho. É um animal caçador, é um predador. As fêmeas têm cuidado parental, elas cuidam dos ovinhos e depois dos filhotinhos. E é isso aí. Tem um par de pernas por segmento. São os quilópodes. E um par de antenas também, tá? Olhos, antenas e mandíbula. Diplópodes, eles são diferentes. Na minha terra, eles são chamados de piolhos de cobra. É um nome que não se iluda, é um nome que não tem absolutamente nada a ver com nada. Eles não são piolho de ninguém, e muito menos de cobra. Tá? Piolho de cobra ou embuá, tá? É diferente. Então, se você vê esse bicho, ele não é rápido, ele não é ágil que nem a centopeia, ele é lentão, ele é lerdão. É o chamado emboá. Você cutuca esse bicho, ele se enrola, faz um rolinho, e ele não tem muito mais o que fazer para se defender do que isso. Ele tem uma carapaça bem espessa, tem umas glândulas que liberam substância, que para a gente não faz diferença nenhuma, mas para outros organismos é repelente. E eles têm 2 pares de perna por segmento. Olha quanta perninha eles têm. Olha quanta perninha. Né? Se você já viu um desse andando, ele é lentão, vai andando, e você só vê as perninhas tudo se mexendo em sincronia. Ele não é rápido. Esse animal se alimenta de detrito, folha morta. É um animal detritivo. Tem uma cabeça e um tronco, tem um par de antenas também. Esses são os diplomas. Legal, pessoal? Então é isso. Eu vou gravar uma outra aula sobre moluscos, porque essa já deu. Né? E provavelmente essa aula vai ser uma aula backup, porque eu quero falar isso ao vivo com vocês. Eu quero discutir um pouquinho sobre artrópodes ao vivo com vocês. Mas a aula de moluscos eu vou gravar e vai ficar no sistema mesmo. Tá bom, pessoal? A gente continua. Até mais.